A Rádio Cidade FM apresenta programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Lucas, o capítulo 7, versículos de 36 a 50. Naquele tempo disse Jesus: certo fariseu convidou Jesus para uma refeição em casa. Jesus entrou na casa do fariseu e se pôs à mesa. Apareceu então uma certa mulher conhecida na cidade como pecadora. Ela, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um frasco de alabastro com perfume. A mulher se colocou por trás, chorando aos pés de Jesus. Com lágrimas, começou a banhar-lhe os pés. Em seguida, os enxugava com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado Jesus ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, porque ela é pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para dizer a você. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro lhe devia 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele a quem ele perdoou mais. Jesus lhe disse: você julgou certo. Então Jesus voltou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me deu beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Você não derramou óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu declaro a você: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Aquele a quem foi perdoado pouco, demonstra pouco amor. E Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: sua fé salvou você. Vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, bela cena de conversão e perdão. Certamente somos capazes de compreender que o amor é a medida de Deus para com cada um de nós. Nós, por mais que possamos cumprir os preceitos, pagar as promessas, fazer a novena, estarmos em um grupo, em uma pastoral, liderando a comunidade, mas se isso não me educar para amar o próximo, não estou fazendo nada. É como diz São Paulo na carta aos Coríntios, do capítulo 13. Se eu não tiver amor, eu nada sou. E devemos ter muito cuidado, porque o Simão, o fariseu, ele está multiplicado em muito de nós. Infelizmente, às vezes a gente pensa que a nossa vida de fé, de igreja, na nossa e nas outras igrejas,
nos capacita para apontar o dedo, nos capacita para julgar o próximo. E não é esse o nosso papel. Jesus tem coragem de enfrentar aquele homem que o convidou para um jantar. E Jesus poderia ter feito vista grossa, mas Jesus foi autêntico em dizer: olha, eu estou aqui. Interrompeu aquela festinha para ser sincero com aquele homem. Eu sei que você está julgando esta mulher. No entanto, os 3 ritos de acolhimento e saudação você foi incapaz de me dar. Por quê? Para você não conta o afetivo, não conta o coração, mas conta aquilo que você pode materialmente oferecer. E para mim, conta a atitude desta mulher, o acolhimento, por isso a água para lavar os pés, por isso o óleo que acolhe, o beijo do acolhimento. Isso são coisas que nascem do coração e de pessoas nobres, e não de pessoas pecadoras, como muitos julgavam aquela mulher. Conta esta parábola Jesus. Aquele que precisa de mais amor é justamente aquele que também é capaz de fazer o exercício maior do perdão. Por isso, eu amo mais quando eu perdoo mais também. Ô gente, quantas vezes nós fazemos o exercício contrário? Aquele que precisa de mais misericórdia, aquele que precisa de mais amor, são o que nós condenamos e jogamos nas profundezas do inferno. No entanto, não é ele que está indo, somos nós. Ninguém tem autoridade independente do mal que o outro fez. Nós devemos colocar no coração, porque ninguém nasceu ruim, ninguém nasceu pecador, ninguém nasceu o bandido, ninguém nasceu no pecado. Todos nós somos filhos da graça e do amor de Deus. E que razões às vezes até desconhecidas transformou alguém em uma pessoa menos boa, em uma pessoa às vezes corrompida. E o sistema que a gente tem hoje contribui muito para isso. Nós muitas vezes não condenamos o sistema, nós não criticamos o sistema, a ausência de tantas coisas que contribuem para que a gente tenha, às vezes, uma pessoa, um jovem, uma família deformada e destruída. Tenhamos uma fé coerente como a de Jesus, sincera, e ao mesmo tempo tenhamos amor no coração. E aí sim, por esta medida, dificilmente a gente vai errar, porque quem tem amor a Deus, a si e ao próximo, mesmo diante daquelas situações ou daqueles que talvez não tenha uma vida como a gente gostaria de ter, como nem sempre nós também, por mais que tenhamos uma experiência de fé, somos o que deveremos ser, mas a misericórdia de Deus é extraordinária para comigo, da mesma forma também deve ser o meu sentimento para com o outro. Então, eu vou aceitar o pecado do outro de forma alguma, como também ninguém deve aceitar o meu pecado. Mas tem que saber diferenciar que o outro é apenas um portador de uma situação difícil, de um pecado, de uma limitação. Mas em cada um de nós, antes disso, existe um ser humano, existe um filho de Deus que precisa ser amado e que eu preciso contribuir para que ele vença aquela limitação. Deus seja maior na vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra